Irmãos e amigos, que a paz do Divino Mestre Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. E aqui mais uma vez nós nos encontramos unidos em nome de Deus e Jesus, por essa escolha nossa de estar aqui presentes para mais um estudo do Evangelho, que fomos nós que decidimos, que escolhemos. Graças a Deus, nos encontramos aqui nessa casa de oração e trabalho, e hoje, fazendo parte da mesa, nossa irmã Dona Elsa, que vai fazer a prece de início, nosso irmão Marco, que vai fazer a prece final, nosso irmão Jailson, que vai fazer uso da palavra na tarde de hoje, e esse que nos fala, Janilson, na direção. Desde já, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a presença de todos, que possa ser proveitosa para todos nós nessa tarde. E assim, eu passo a palavra a Dona Elsa, que ela possa fazer a prece de início. Irmãos e amigos, que a paz do Divino Mestre Jesus continue neste caminho. Jesus, irmão e amigo de todas as horas, agradecidos estamos por estar aqui. Ilumina todos, a espiritualidade boa e amiga que aqui se encontra possa nos ajudar a assimilar os ensinamentos. O nosso irmão Jailson possa trazer, ser iluminado com teus ensinamentos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, de paz, de amor, de bondade. Seja feita a tua vontade aqui na terra, em todos os planos habitados, como do corpo e da alma, mas hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. É com esse pensamento que desejo muita paz para todos. Devolvo a palavra ao nosso irmão que está na direção dos trabalhos dessa tarde. E assim, Jesus, em teu nome, em nome do vosso Pai, nosso Pai Deus Todo-Poderoso, e Paulo Câmara, mentor espiritual da nossa casa de oração e trabalho, que nós retomamos a palavra e damos por início o estudo da tarde de hoje. E da tarde de hoje, do Evangelho, segundo o Espiritismo, do capítulo 7, o orgulho e a humildade, item 11 e 12. Eu queria pedir a todos a compreensão do leitor aqui, que não é muito, ainda mais nervoso na frente de vocês, que essa leitura, eu queria pedir um pouquinho de atenção e cuidado de vocês escutarem direitinho, porque ela é bem interessante. Ela às vezes deixa a gente bem torneado, mas se vocês prestarem atenção, ela é muito interessante. Que a paz do Senhor Jesus seja convosco. Meus queridos amigos, aqui venho para encorajar-vos a seguir o caminho do bem. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer, bendito seja Ele, pela graça que nos concede a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, otorgando-me a falar, tornar compreensível a minha palavra, otorgando-me a falar de pô-la ao alcance de todos. Ó, vós encarnado, que vos achais em prova e busca a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la privar aos vossos olhares.
A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridoso com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adormeis de virtudes que não possuis, como se trouxesse um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humanidade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que o do pobre. Julgam os que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça, omissão e cegueira. Pois então Deus vos distingue pelos corpos. O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico. Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhes atribui nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. O rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoram que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu. Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se e teu orgulho concordarás em dar-lhes uma esmola, mas em lhe apertar fraternamente a mão, nunca. Pois que dirás, eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que o teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despivos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grande senhor e o de um pobre, de um plebeu. Entre o do senhor e do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não há pedidos um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas?
não desaparece quando se extingue o corpo, o envoltório perecível do teu espírito? Lança sobre ti um pouco de humildade, põe os olhos, afinal, na realidade das coisas desse mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento. No outro, o rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te perseverarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora, se te entrares no teu orgulho. Quão então te lamentos, pois bem digno de compaixão serás. Vamos para o outro item, o 12, que é muito grande. Vamos para o 12 agora. Homens que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoeis sobre as vossas cabeças, desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generalize o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós que incessantemente procureis esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mais infalível. Tomardes para a regra infalível do vossos proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Porque a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos, do que o que toca o coração? Porque fazeis do vício, na opulência, objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros, se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam. Que interesse, porém, eles têm em se corrigir de seus defeitos? Dar-se-ia o inverso, se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrejos, mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida, mas que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem ao bom senso e à razão. Porque há de cada um querer
elevar-se acima do seu irmão, desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendam sobre os golpes que se de quando em quando lhes desferem no orgulho para os advertir, mas em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto haja subido. Pobre raça humana, cujo o egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem. Apesar de tudo, em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderosos remédios para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui, então, as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quantos as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas à parte da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que, finalmente, a humanidade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, 1862. Bem, gente, como eu disse que a lição era bem difícil de entender, nós vamos passar agora para o nosso facilitador, para a gente assim melhor compreender a lição. A palavra ao nosso irmão Jailson. Eu também vim aqui procurar entender, viu? Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas senhoras e meus senhores, boa tarde. Saudamos a todas e a todos com a paz de Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus. Trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo e do Núcleo de Divulgação do Evangelho do Lar. Nós somos orgulhosos? Sim. Todos nós temos orgulho, não é verdade? E humildade? Será que somos humildes? Na nossa jornada, alguns
instantes em que somos orgulhosos e outros que nós somos humildes. Mas a proposta que a doutrina espírita procura nos trazer é da gente compreender o orgulho e também compreender o que é a humildade. Nem todo orgulho é nocivo. Você ter orgulho de um feito que você alcançou, você está orgulhoso porque um filho seu, uma filha sua, conseguiu passar no Enem, está cursando uma faculdade, se formou, está na sua atividade, naquele ofício que se propôs, na área de medicina, na advocacia, na engenharia. Então é motivo de você se sente orgulhoso por isso, porque você viu todo o sacrifício, toda a dedicação que seu filho teve, sua filha teve, para alcançar aquele propósito que ela traçou na vida dele ou na vida dela. Então são vitórias que são conquistadas ao longo da jornada que nos enche de orgulho, verdade? Mas se eu pego esse orgulho e começo a esquinzear, né? Dizer, não, na minha família não tem ninguém com curso superior, só meu filho, só minha filha. Isso é um orgulho maléfico. Por quê? Porque eu estou querendo humilhar o meu parente, por que não? Porque o filho dele ou a filha dela trabalha no supermercado, trabalha numa loja, trabalha no shopping. Meu filho não, meu filho é engenheiro, é advogado, é médico. Então, quando pego esse orgulho e trago ele para o quê? Para estar humilhando, denigrindo a imagem de outra pessoa, isso é um orgulho maléfico. Mas também há situações em que alguns se comportam com humildade naquele instante, mas não perdem a oportunidade de ir afora. Então nós precisamos compreender exatamente essa proposta. O orgulho é exatamente essa erva daninha que muitos alimentam em si e que vão pouco a pouco se destruindo. Porque quando você identifica uma pessoa dessa, ela começa a afastar as pessoas da sua vida. Porque em tudo que ela fala, ela procura denigrir alguém, procura estar magoando alguém, estar ferindo alguém, então ela não consegue se conter sobre isso, enche-se de orgulho. Hoje a palavra em voga hoje é ostentação. Então eu ostento, né, aquilo que eu tenho, procurando denigrir a imagem de quem não tem. Então eu começo a conduzir a minha vida, alimento a minha história exatamente dentro dessa condição de simplesmente estar no topo da cadeia. Eu estou aqui, eu só olho para baixo. Quando a proposta é olharmos olho no olho. Porque todos nós que aqui nos encontramos, independente da situação econômica, social, somos criaturas extremamente endividadas com a justiça divina. Todos. E nos propomos a retornar ao plano material com o objetivo de quitarmos uma parte dessa dívida. Então, é a nossa proposta. Não sabemos a quem devemos, nem quanto devemos, nem quando contraímos essa dívida com a justiça divina, mas ela se dá no nosso relacionamento no dia a dia. Porque o que é preciso que todas as criaturas reflitam sobre aquilo que Jesus deixou como ensinamento para a condução
de nossas vidas, a nossa vida. Não é para eu procurar falar para o outro para ele conduzir a vida dele, é para eu conduzir a minha vida. E eu devo me esforçar para o quê? Para conduzir a minha vida dentro das práticas daquilo que Jesus deixou como guia, como roteiro para toda e qualquer criatura. Todos falam, não, estou aqui de passagem, a vida aqui é passageira. Ótimo. Mas enquanto essa vida é passageira, o que é que eu estou edificando? O que é que eu estou construindo em mim? Já que a vida é passageira, vai chegar um tempo e para onde eu irei? E qual o meu tesouro? O que eu consegui edificar em mim ao longo dessa passagem? É isso que todos precisam refletir. Porque a partir do momento do advento da doutrina espírita, não existe morte, existe vida. E se eu acredito fielmente nisto, eu sei que continuarei sendo quem sou. Porque nada muda quando eu despertar na erraticidade. Eu continuarei sendo a mesma criatura. Se eu sou egoísta, se eu sou orgulhoso, se eu sou prepotente, continuarei sendo a mesma criatura. Se eu sou humilde, se eu sou caridoso, se eu sou benevolente, se eu sou generoso, continuarei sendo a mesma criatura. Esses são os tesouros que cada um leva consigo, de bom ou de ruim, mas é aquilo que a criatura construiu em si. A nossa jornada aqui, ela tem um propósito edificante para todos. Não conseguimos entender, não conseguimos enxergar, não conseguimos compreender. E por isso que muitas criaturas sentem o seu orgulho ferido. Porque é exatamente isso que a vida faz. Ela procura despertar em cada criatura o lado bom que existe dentro dela. E a gente vê aí os nossos irmãos do Rio Grande do Sul numa tragédia tremenda. O que é que aconteceu? O lado bom de muitas criaturas veio o que? A solidariedade, a caridade. Mas o lado ruim, saqueando o supermercado, estrupando crianças. A vida nos revela exatamente quem somos. Enquanto milhões de brasileiros de norte a sul, em todas as regiões, estavam sendo solidários com a tragédia dos nossos irmãos, outros estavam aproveitando essa oportunidade para exercitar o que tem de ruim em si. Então, a nossa vida é exatamente isso, é esse trabalho que nós precisamos realizar, reconhecer quem somos. E a vida ela vai exatamente nos mostrar isso, quem somos. E a partir do momento em que eu começo a despertar a minha consciência de quem eu sou, e se eu quero verdadeiramente ser uma nova criatura, então eu procuro começar a me trabalhar. Por quê? A edificação é individual de cada criatura. A prestação de conta é individual. O crescer, o desenvolver, o despertar da espiritualidade é individual de cada criatura. Mas isso é aproveitar oportunidades que a vida oferece, que a misericórdia divina nos oferece. E buscando o quê? Em me reconhecer como uma criatura falha, procurar me corrigir. Porque não falta oportunidade para isso. Para eu me corrigir, para eu praticar o bem e também para eu praticar o mal, não faltam oportunidades.
Aí cabe a mim decidir o quê? Que caminho eu devo tomar? Qual a direção que eu devo conduzir a minha vida? Olha, se eu sou uma criatura extremamente orgulhosa, então eu vou lidar com situações em que vão me engolirar ou não. Porque se eu me coloco acima de tudo e de todos, a vida vai me trazer oportunidade para eu enxergar que eu não sou a azeitona da empada nem a cereja do bolo. Mas no geral, as criaturas que são exatamente desse jeito, desta maneira, extremamente orgulhosa, e que consegue ver o outro abaixo de si, a vida se encarrega para dar-lhe uma rasteira, popularmente falando. E a pessoa cai. Mas ela é tão orgulhosa, que ela vai culpar, é o olho grande de fulano, é ciclano, é beltrano, culpa tudo e a todos. É porque alguém lhe quer mal, ou que alguém fez uma macumba, ou que não sei o que. Não. Ela arruma diversos pretextos. Menos se reconhecer falho, orgulhoso, prepotente, egoísta. Não consegue enxergar absolutamente nada. E isso é a nossa jornada, de todos nós. Hoje, que bom que estamos aqui, nessa atual existência terrena, buscando essa compreensão. Mas dentro daquilo que foi lido pelo nosso irmão, nas duas mensagens, há mais de 160 anos, com a linguagem, com a reflexão da época, que a gente traz para o dia de hoje, passamos por isso. Não somos diferentes de ninguém. Não. Temos nossos momentos em que o orgulho fala mais alto. Mas se a gente se mantém vigilante, a gente freia. Mas se a gente não conseguiu frear e a palavra saiu, a gente começa a refletir sobre aquilo que falou e vai compreender que eu magoei alguém, eu feri alguém. Então eu vou lá, procuro de me reconciliar. É o andar da vida, é no nosso dia a dia, nas nossas relações familiar, profissional, religiosa, social, em todos os ambientes em que nos encontramos. Tudo isso vem à tona, porque está conosco, carregamos conosco. Então, o exercício da humildade, o que é o exercício da humildade? É você compreender quem você é e compreender o seu semelhante nas suas relações diárias, sem estabelecer julgamentos, sem críticas, sem condenação a quem quer que seja. Porque se estamos tendo essa compreensão e esse entendimento, outrora não tínhamos absolutamente nenhum e nos comportávamos da mesma forma que o outro. Porque a nossa vida não começou agora. Trazemos conosco milênios de erros, de equívocos, de criaturas que nós amamos, mas também criaturas que nós odiamos. E que estamos buscando hoje, na atual existência, nos reconciliar com o nosso maior inimigo, que somos nós. Orgulho e humildade são atributos que nós trazemos conosco. Agora, qual aquele que predomina mais? Essa é a reflexão que nós precisamos
precisamos fazer. O que predomina mais é o meu orgulho das minhas conquistas, ou essas conquistas e eu procuro humilhar o meu semelhante? Porque você tem que estar orgulhoso das suas conquistas. Então, quantos sacrifícios você fez para não poder ter a sua casa própria, por exemplo? Para criar, para educar os seus filhos? Então a sua vida não foi de facilidade, não, teve sacrifício. Então você se sente orgulhoso daquilo que você conquistou. E isso é natural, porque é uma luta que você teve e você conseguiu realizar. É natural. Então, mas eu não devo tomar isso aqui, essas conquistas, e humilhar quem quer que seja. Eu não gostaria de ser humilhado. Então eu preciso de trabalhar o quê? A humildade dentro de mim. Porque só trabalhando-a é que eu consigo gradativamente lidar com cada situação que a vida vai me oferecer como educação, como disciplina, como correção, no ser extremamente limitado que sou eu. Porque a nossa batalha é uma batalha íntima de cada um. Ela não está relacionada às pessoas com quem lidamos. Não. É íntimo. Ser orgulhoso por ser humilde é algo que você traz consigo. Ser pacífico ou violento é algo que você traz consigo. Foram atributos que ao longo das nossas existências nós alimentamos dentro de nós. E que hoje estamos procurando o quê? Tirar essas ervas daninhas que nos prejudicam. Por quê? Porque nós temos uma outra conscientização do que é a vida. Que a vida é eterna. E que sabemos de que toda conquista é uma conquista íntima, naquilo que eu realizo comigo mesmo. E que não será Jesus nem Deus que virá e da noite para o dia vai me transformar naquilo a qual Ele espera que eu me torne. Não. Fomos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis. Porque a perfeição é uma conquista individual de cada criatura. Assim como Cristo alcançou a perfeição, nós iremos alcançar. Mas nós precisamos aprender a lidar conosco, a reconhecer que somos, admitirmos que somos falhos, que somos orgulhosos, que somos egoístas, somos prepotentes, somos hipócritas. Porque há situações em que nós vamos nos comportar dessa forma. E a partir do momento então a gente analisar esses erros e corrigir. Não culpar alguém, não atribuir ao outro aquilo que é defeito nosso. Porque o que acontece simplesmente, a vida vem e coloca o dedo na nossa ferida. Aí machuca, dói. Aí o que é que eu faço? Eu culpo a vida. Alguém precisa se responsabilizar. Menos eu. Vivemos um mundo material. E a grande preocupação são que as conquistas materiais. E são essas conquistas materiais que fazem com que as criaturas se tornem extremamente orgulhosas, prepotentes. E que elas, o que você vê nas redes sociais hoje é ostentações, exibindo viagens, roupas, relógios,
carros e etc. e tal. Não faltam gurus com receitas, com orações de prosperidade que você vai indicar. Não falta. Todo dia eu olho, vejo aqui no meu Instagram, no Facebook, só vejo a oração de 1 minuto, a oração não sei o quê, e por aí vai. Mas só para você enriquecer. Não tem lá na Bíblia, tem não sei aonde, não tem, só para você enriquecer. Não vê um que traga não, pai. Você precisa trabalhar o seu orgulho, trabalhar a sua humildade, a sua caridade, a sua benevolência, a sua violência, esse seu desejo desenfreado de ser rico, de ser milionário, de ostentar. Ostente a paz que você tem, ostente a alegria, o sorriso que você tem, ostente isso para o mundo, para que o mundo veja que você é feliz, independente de qualquer situação que você esteja vivenciando. Então, a doutrina espírita, as mensagens que a espiritualidade nos traz, exatamente para nos esclarecer contra isso. A gente aprender a lidar com o maior adversário que somos nós e com as adversidades que a vida traz, porque elas são extremamente educativas para a gente. Mas esse mal que me aconteceu, Jair, que me magoou, que me feriu, que me derrubou, me prostrou no chão, isso é bom? Se te magoou, se te feriu, e se te derrubou e te prostrar no chão, por quê? Por que aconteceu tudo isso? Por que você se sentiu ferido, magoado? Por que você não teve forças e caiu e se prostrou no chão? Reflita sobre isso. Olhe para dentro de si mesmo, analise tudo o que aconteceu, tudo o que ocorreu, e veja se você não tivesse pensado algo diferente, se você não tivesse proferido uma palavra diferente, se você não tivesse reagido de forma diferente, se você não tivesse se posto de forma diferente, se tudo isso não teria acontecido consigo. Mas porque me magoou, me feriu, porque atingiu o meu orgulho. E eu não tive a simplicidade, a humildade bastante para aceitar aquela situação. E isso acontece na vida de muitas criaturas. Eu quero dar sermão em todo mundo, puxar a orelha de todo mundo, mas não quero que ninguém diga uma palavra sobre como eu me comporto na minha vida, como eu conduzo a minha vida. Não é bom a gente falar da vida alheia, querer corrigir, não, falando, você tem que fazer isso, tem que ser assim, assado, ciclano tem que ser assim, assado. Mas o Jailson, tu tem que se portar dessa forma. Tu não vai no centro, não vai por aí afora falar, viver. E por que você não se comporta com aquilo que você fala, com aquilo que você diz? Aí eu vou usar a seguinte desculpa: falar é fácil, difícil é fazer. É difícil, é. Mas por que não se esforça? Por que não se dedica a exatamente exercitar aquilo que você está proferindo? Porque não exige de si exatamente se comportar e se conduzir exatamente dessa forma, ao invés de estar querendo exigir do outro
que faça aquilo que você diz, que você profere nas suas palavras. Então vejam que nós temos essa dualidade. E nós precisamos tomar uma decisão, definir a nossa conduta. Eu não posso exigir absolutamente nada de ninguém. Eu posso o quê? Aconselhar, orientar, esclarecer. Mas eu não posso decidir absolutamente por ninguém. Eu só posso decidir por mim. Cada uma das senhoras, cada um dos senhores podem decidir por vocês. O nosso amigo, a nossa amiga ali, seu filho, não é? Pronto. O que eles podem fazer? Orientar ele, esclarecer. Mas é ele quem vai tomar as decisões dele. Mas quando ele tomar uma decisão e for uma decisão errada e equivocada, ele vai sofrer as consequências, aí ele vai dizer, opa, tem que meu pai, tem que minha mãe me alertou sobre isso. Aí ele vai despertar para o quê? Para começar a dar ouvido aos esclarecimentos que seus pais lhe dão. É a nossa vida. Quantas vezes nós ouvimos 100% nossos pais e nossas mães? Quantas vezes não tomamos a nossa decisão por conta própria? Por quê? Porque não. Aquilo que meu pai, que minha mãe fala, fere o meu orgulho, porque não, eu tomo as minhas decisões. A vida é minha, eu faço o que quero. Olha, pô. Agora aprenda na hora que você se esborrachar. Assim somos nós, todos nós. Espíritos endividados com a justiça divina e que nós precisamos pagar centímetro por centímetro. E precisamos exatamente compreender quem somos. Quem somos. Saber se o nosso orgulho não é aquele orgulho exacerbado, em que eu simplesmente estou magoando e estou ferindo alguém. Eu preciso ter esse discernimento. Eu preciso refletir sobre isso. E preciso também refletir sobre se a minha conduta humilde, ela é realmente uma conduta humilde dentro daquilo que Jesus nos propôs de humildade. Ou se eu estou simplesmente querendo dar uma de bonzinho. Olha como já isso é humilde, como ele é caridoso. Para que todos me vejam e comece a massagear o meu ego. Porque às vezes acontece isso. Você se porta como se fosse uma criatura humilde, mas simplesmente para receber o quê? Louvores, aplausos. Mas no seu íntimo, você não tem essa humildade que você, falsa humildade que você aparenta ter, falsa benevolência. Então vejam o quanto nós ainda precisamos o quê? Nos educar, nos disciplinar, nos lapidar, nos transformar. E todos nós que estamos aqui peregrinando nesse orbe, muita coisa precisamos ainda trabalhar dentro de nós. E é isso que nunca nos foi dito. As grandes religiões sempre nos disseram para que nós esperássemos em Deus e esperássemos em Jesus. A doutrina espírita vem dizer, você não tem que esperar nada, você tem que trabalhar. Não fique de braços cruzados esperando a morte chegar, não, porque a morte não existe. E você está perdendo tempo. Então a doutrina espírita começou a colocar quais são os defeitos, quais são as ervas daninhas que as criaturas possuem em si e que alimentaram durante milênios, e são essas ervas daninhas que afastam do Criador, que me afastam do caminho da verdade e da vida.
Por isso que é difícil encontrar o caminho. E mais difícil se torna caminhar nele. Porque encontrei um caminho, para o caminhar nele eu tenho que retirar todas essas, tudo o que eu tenho de ruim e que me impede de evoluir espiritualmente. E à medida que eu vou tirando o que? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a violência, a prepotência, a hipocrisia. E como é que eu vou tirando isso? Usando o que? Da humildade, da simplicidade, da benevolência, da caridade, da misericórdia e do perdão. Pois não. E você acha que a gente, com uma só encarnação, diante do que a gente tem nos bichos, porque quando acontece alguma coisa com a gente, como você falou, a gente vai ver as trevas, mas não olha quem é a gente dentro da gente. Então eu acho que a gente ainda vai voltar com uma boa carta, entendeu? Para que a gente venha se purificar, como você está dizendo, tirar essas ervas daninhas. Acha que numa só reencarnação nessa a gente consegue? Eu já perdi conta das minhas. Não sei quantas vezes eu já reencarnei. E ainda continuo sendo autor. É isso mesmo. E para a senhora ver onde eu estou. Onde eu estou? Olha onde eu estou. Não estou sentado aí onde não, estou aqui. É isso mesmo. Por quê? Porque a necessidade é grande de correção. A cada oportunidade, um tema: orgulho e humildade. Hoje pela manhã, hoje de meio-dia, eu estava com um encontro com um amigo no YouTube, né? E o nosso encontro veio falar sobre exatamente a dívida de 10 mil talentos. A profundidade que tem de ensinamento que tem isso. Então, eu já errei tanto, continuo errando. Mas a misericórdia divina é tão grande que ela continua me empurrando para eu não sair do caminho. O orgulho é uma das chagas que eu acredito que mais envenena o homem em si, né? Isso, É que destrói. exatamente. É o que destrói a humanidade. Justamente. Entendeu? Porque nós somos extremamente orgulhosos. Mas não aquele orgulho que eu falei das conquistas que a gente realiza, a conquista que os nossos filhos realizam, nossos familiares, né? Então a gente fica feliz, orgulhoso, porque a gente vive uma luta, um sacrifício, né? Mas o que faz com que vivemos nesse mundo é exatamente essa era daninha orgulhosa, em que nós não respeitamos ninguém, em que o nosso orgulho, como eu disse, nos coloca em um pedestal acima de todo mundo. A gente olha para cá. Eu não consigo olhar o outro, eu só consigo olhar porque eu tenho que estar em cima. Então isso destrói a humanidade, né? E são reencarnações e reencarnações, porque a nossa dívida é longa. Não fique coçando a cabeça, coçou a cabeça ali agora, você escolheu ali, amigo. Pois é. Né? Então, a nossa dívida é imensa. Né? Então, a doutrina espírita, o que é que ela nos traz? Ela nos trouxe algo de extraordinário. Né? A nossa imortalidade. Isso é maravilhoso. Mas também ela nos traz algo também precioso. Eu sou responsável por mim. Eu sou aquilo que eu quero ser. Então, se eu quero seguir os preceitos do Cristo, vou igual a Paulo.
sofrendo todas as consequências. Se eu não quero uma gandaia no meio do mundo, mas um dia eu vou ter que percorrer esse caminho de volta. Aí vai ferir o meu orgulho, vai ferir forte, e eu vou continuar reclamando de todos e de todos, até de Deus. O que foi que eu fiz, meu Deus, para merecer uma vida dessa? Porque fere, machuca lá dentro. Mas como eu não admito isso, que sou eu, alguém precisa ser culpado. Alguém precisa ser responsabilizado por isso. Quando a proposta é eu exercitar a humildade dentro desta situação, com esta adversidade. Porque quanto mais eu me revolto, mais ela vai se tornando cada vez mais volumosa. Quando eu alimento a simplicidade e a humildade, ela se torna menos agressiva, impacta menos em mim. Esta é a grande diferença. Esta é a grande diferença. Quanto mais você desperdiça as energias extremamente negativas, quanto mais seus pensamentos forem pensamento pessimista, negativista, mais você vai absorver todas essas energias que vêm. Mas quando você começa a trabalhar para lidar com isso e muda o seu pensamento de forma positiva, vai se trabalhando, mais ajuda você recebe da espiritualidade, mais ajuda você recebe do teu guardião, daquele que assinou uma carta otorgando a minha reencarnação. Diz, não, eu me responsabilizo por Jairus. Coitado. Ele está dizendo, rapaz, aonde eu fui amarrar o meu jeito, rapaz? Agora não tem não, vai junto até, não tem mais volta não. Não adianta, Deus, olha, eu quero não, você agora você não se responsabilizou por Jairus, vá com ele até o fim dessa jornada aí. Depois a gente vê o que pode fazer. Então, mas é isso, então, se a gente dá ouvidos ao que a gente recebe tão bom na nossa vida, a gente começa a mudar os nossos pensamentos, as nossas ações. A gente começa a se reconhecer. Porque esse é o grande ponto que a doutrina do Espírito procura nos esclarecer. É você reconhecer quem você é. E quando você não reconhecer quem você é, você vai ficar o tempo todinho, como diz, dando burro em ponta de faca. Mas a partir do momento em que você para, reflete sobre você, você diz, não, a partir de agora eu vou reagir de forma diferente. Um exemplo bem simples. Você não se dá com aquele vizinho ou com aquela vizinha. Quando você bota fora do portão, está lá, o vizinho já abriu a porta, é você, pronto. Ele nem olhou, ela nem olhou para você, mas o seu pensamento negativista, pessimista, está preocupado. Aí o que você absorve o quê? Energias negativas. De quem? Dos seus credores. Porque nós temos credores. Aí passa o dia com dor de cabeça, com mal-estar. Ah, não, foi o vizinho. Não foi não, amigo. Foi você. Esse orgulho que você tem, que você é melhor do que fulano ou fulana, e que você não sintoniza, acontece quando você absorveu tudo
além da sua energia negativa, você soma com os seus credores. Pronto. E isso acontece na vida de muita gente, assim como simpatizamos sem nunca ter visto alguém. Não é verdade? Tem pessoas que você encontra, parece que a gente se conhece há uma eternidade, simpatizou, assim como há criaturas que você não consegue simpatizar. Essa é a criatura mais importante para você. É porque ela vai o quê? Trabalhar o teu orgulho. É a criatura mais importante no seu trabalho de forma íntima. É aquela criatura que você não simpatiza com ela porque ela está querendo uma pontinha do teu orgulho para lá. E isso é a nossa jornada, um aprendizado após o outro. Mas quem tem que decidir se vai aprender ou não, sou eu. Nada posso lhe dar que já não exista em você. Não posso abrir outro mundo de imagens além daquele que é em sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo. E isso é tudo. Com esta frase do poeta e do escritor alemão Hermann Hesse, agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito e o seu amor. Mas queremos agradecer acima de tudo a paciência. A paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicaram a resolver. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Jesus, com certeza. Em breve estaremos juntos de novo, se assim Deus permitir, Jesus. Bem, gente, é chegada a hora. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais uma oportunidade de hoje estamos aqui, aprender um pouquinho mais. E vamos passar a prece ao nosso irmão Marcos, para que ele possa proferir a prece final dos trabalhos da tarde. Meus irmãos, meus amigos, que a paz continue com todos. E que nesse instante possamos nos condicionar a receber um passe misto, visto que é dado pelos Espíritos com a nossa contribuição magnética. E nesse instante queremos convidar todos vocês para se voltarem um pouco para as suas próprias necessidades. Há muitos de nós que vêm a esta casa, está francamente enfermo do corpo. Outros estão enfermos de sua condição emocional, a enfermidade emocional, estão depressivos, não é com depressão. Há outros mais enfrentando problemas de outra ordem. Mas o fato é que todos nós trazemos em nós dificuldades. O Cristo, ele nos fez promessas quando aqui esteve e bem cumpriu. Uma delas foi exatamente aquela em que ele convida que nós possamos ir, possamos buscá-lo. Vinde a mim todos vós que vos encontrais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então todos nós em nossas amarguras, todos nós em nossas enfermidades, todos nós nos momentos difíceis, temos buscado Jesus. E até de forma imperceptível temos sido ajudados. Esta tarde, mais uma vez, aqui nos encontramos, trazendo também os nossos pedidos, trazendo as nossas carências, trazendo a petição por outras pessoas, com quem nos ocupamos, com quem nos preocupamos. E, meus irmãos, durante a prece, vamos simplesmente buscar esvaziar a mente, porque a verdadeira
concentração, não é você fazer força em cima de algo que você quer. Mas, pelo contrário, procura relaxar, procura o relaxamento, procura dar acesso a que os espíritos sintonizem com você. Fica difícil se você não der espaço a que haja essa sintonia. Durante o trabalho, nós vamos abrir um pequeno espaço e vamos pedir que vocês busquem sintonizar com as vossas necessidades, com os vossos entes queridos, enfermos, amigos em dificuldades, famílias em problemas, para que nós também possamos ajudá-los, porque precisamos estender isso largamente. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, na medida em que nós formos também perdoando aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, libertai-nos do mal, Senhor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Jesus, neste Senhor, mais uma vez aqui nos encontramos diante de vós, buscando o vosso amparo, buscando a vossa presença, buscando a vossa mensagem que nos acalenta, que nos ajuda a enfrentarmos as adversidades da vida, que conhecemos sob o nome de provas, etapas a serem vencidas. E que etapas tão difíceis, a enfermidade, as dificuldades, o desemprego profissional, a incompreensão de muitos, as necessidades daqueles que vivem ao nosso redor, como se vivessem em nossa órbita, e o desejo de auxiliar a todos. Dai-nos força, Senhor, para superarmos essas contingências na vida. Ajuda-nos, Senhor, para que o nosso pensamento não seja mais um ponto de infecção em meio a tantos desafios, tantos sofrimentos, conflitos armados, desconfianças, criação de inimizades, mas que possamos ter pensamentos de paz, que possamos ter uma melhor compreensão de tudo. Então, Jesus, nos dá a compreensão da vida, de seus mecanismos, ajuda-nos a compreender por que estamos aqui, por que sofremos, porque assistimos o sofrimento de outros, às vezes maiores do que o nosso próprio sofrimento. Ajuda-nos a ver tudo isso e entender e enaltecer a Deus, o nosso Pai, sabendo que todos a sua vontade sobre nós é nos conduzir à felicidade. Caminho esse que nos conduz à felicidade que ainda não compreendemos. Socorre-nos mais uma vez, Senhor Jesus, como no momento em que nos dissestes: conhecereis a verdade vos libertará. Estamos junto a vós, buscando esses ensinamentos, buscando os vossos desígnios. Obrigado, Senhor, por nos teres acalmado em momentos de grande dificuldade, pois sabemos que esses instantes fazem parte do nosso aprendizado espiritual, que embora seja muitas vezes sofrimento por demais, mas eles visam a nossa libertação, visam mudar a nossa visão acerca da vida, mudar a condição do estranho para a condição do irmão nosso, para que não vejamos o nosso irmão lá fora, o nosso semelhante, mas não consigamos vê-lo com outra pessoa, senão com um irmão. Ajuda-nos. Alivia as nossas enfermidades do corpo, alivia, Senhor, as enfermidades da alma, pois essas doem muito. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertarmos espiritualmente. Lembra-nos, Senhor Jesus, mais uma vez do vosso conselho: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Fazei-nos fortes, menos orgulhosos,
negros vaidosos, Senhor, para que possamos encontrar o nosso sonho semelhante no nosso caminho, aquele que tornamos adversário e busquemos eliminar os entulhos, as dificuldades, as pedras que impedem a aproximação de um do outro. Obrigado, Senhor. Ajudai-nos, Senhor, no dia seguinte, na manhã. Dai-nos neste amado a resignação diante de tantas coisas que temos que passar e não temos solução para elas, porque não temos capacidade de mudá-las. Ajuda-nos a entender uma necessidade existencial de crescimento, de mudança, de ser alguém melhor. Dá-nos força no momento do trabalho. Não deixe, Jesus, que nós desanimemos diante das dificuldades que encontremos. Dá-nos a serenidade para resolver todas as questões que chamam o nosso testemunho, que chamam o nosso esforço mental, que clamam pela nossa paciência. E sobretudo, Senhor Jesus, ilumina os nossos caminhos, porque aquele que anda às escuras, consoante as nossas próprias palavras, fatalmente irá tropeçar. Queremos nos pedir também, Senhor, por outras pessoas que não se encontram nesse ambiente. São pessoas nossas, entes queridos, familiares, são pessoas amigas, são pessoas estranhas ao nosso convívio, mas que o sofrimento dessas pessoas bate à nossa porta, clamam por uma ajuda. São famílias, pessoas queridas, todas elas, processo de fragmentação familiar. São pessoas outras que passam por grande dificuldade e lotam os UTIs da vida em função de tantos fatos. Nesse instante nós vamos silenciar, meus irmãos, e recomendamos a todos que têm esse nível de dificuldade e desejam ajudar alguém, que possa fazê-lo nesse instante, através das vibrações dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e da nossa vontade. Iremos levar essas vibrações até onde seja necessário, com Jesus. Retornando ao nosso ambiente de trabalho evangélico, ainda relacionamos diante de vós, Senhor Jesus, o nosso pedido pelas águas que se encontram na mesa ao lado, que possam os teus mensageiros, que possam os bons espíritos que nos auxiliam a todo instante, eles fluidificarem essas águas, tornarem-nas medicamentosas e úteis às nossas necessidades, atendendo aos impulsos de cada um, assim como também a essas pessoas que singularmente escrevem seu nome, endereço, idade, dando informações do que está acontecendo na sua vida e os colocam no livro de prece da nossa casa. Que possam os nossos irmãos se debruçarem sobre esses pedidos, visitarem essas pessoas em sua intimidade, observar as dificuldades, inspirá-las, aconselhá-las, a fim de que elas possam se reerguer e ser postas no caminho evolutivo da vida, aquele caminho que nos conduz a Deus. E sobretudo, Senhor Jesus, como último pedido do momento, não permitais, Senhor, que morram em nós seres racionais, espíritos em processo evolutivo. Não permitas que venhamos a perder a confiança e a esperança extrema no nosso Pai Celestial, mas a cada dia acende essa luz do nosso íntimo e nosso consciência. Obrigado, Senhor.
E assim sendo, rogando a permissão do mentor desta casa, o nosso irmão Paulo Câmara, as bênçãos e o amparo dos nossos guias e protetores espirituais, as bênçãos do amparo de Maria de Nazaré, a nossa mãe e vossa mãe espiritual, Senhor Jesus. E assim devolvemos a palavra ao nosso irmão dirigente para que ele possa levar ao silêncio, dando por encerrado os trabalhos em nosso nome e em nome de Deus. E assim seja. E assim, Jesus, em teu nome, em nome do vosso Pai, nosso Pai Deus Todo-Poderoso, que nós retomamos a palavra e damos por encerrado o estudo da tarde e noite de hoje. Que assim seja. Eu estou com